Som tá bom? Então vamos lá, boa noite a todos que estão chegando por aí. Mais uma noite de Mulheres de Poder. Sejam todas bem-vindas. O nosso objetivo aqui é fazer com que vocês se empoderem cada vez mais para alcançar a plenitude e a vida extraordinária que toda mulher merece ter, né? E o meu objetivo aqui com vocês hoje é falar sobre liberdade. E o que é liberdade? Nós temos 3 tipos de liberdade: liberdade geográfica, liberdade financeira e a liberdade de escolhas. E para ser uma mulher de poder, quando você encontra o seu poder, você tem acesso a essas 3 liberdades. E é esse o meu objetivo com vocês aqui nessa noite. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís Gaspar, sou mentora de líderes empreendedores, já tenho mais de 15 anos de experiência atuando junto a empresários de micro e pequenas empresas, na busca sempre da excelência dos pequenos negócios, porque eu acredito que os pequenos negócios são a base do nosso país, é nele que está toda a nossa sobrevivência, toda a nossa história, e são os pequenos negócios que podem mudar a condição do nosso país. Eu sou administradora, tenho especialização em gestão estratégica e qualidade, né, sou Master Coach, sou Business Mentor, consultora e treinadora de líderes, e a minha missão é conduzir mulheres empreendedoras no encontro do seu equilíbrio na vida e nos resultados, alcançando, sim, a sua liberdade. E eu sou especialista em alavancagem de negócios e liderança, tá? Então, vamos iniciando aqui o nosso papo dessa noite, para a gente não ficar se enrolando muito tempo aqui. Então, o objetivo das 3 liberdades é desenvolver em você a liderança de alta performance. Essa é a base do nosso poder, porque a liderança de alta performance, a autoliderança, é o controle, é ter o controle das nossas escolhas, e é isso que vai nos dar essa liberdade. Porque as mulheres de poder, elas equilibram as 5 áreas, que são energia e vitalidade, né? Quando você consegue entender o que te dá energia, o que te dá disposição, o que te dá gás, o que te dá coragem na sua vida. Você tem equilíbrio nos seus relacionamentos, os seus relacionamentos com a sua família, com a sua equipe, com seus amigos, né? Com seus vizinhos, as pessoas que estão à sua volta, com a comunidade. Você tem equilíbrio no seu crescimento pessoal e profissional, porque o treinamento ele nunca acaba, nós temos que estar sempre nos desenvolvendo, porque à medida que você para de crescer, que você para de aprender, você começa a morrer, e não é isso que nenhuma de nós queremos aqui. Nós temos equilíbrio da liberdade, né? A liberdade que eu falei, das 3 liberdades: liberdade geográfica, a liberdade de escolhas e a liberdade financeira. E o equilíbrio da espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, não é necessariamente religião, mas uma espiritualidade de você estar conectada com algo maior, que isso te traga paz, te traga equilíbrio, te traga prosperidade na sua vida. Ok? E qual é o verdadeiro poder? Qual é o verdadeiro poder que está nas nossas mãos? O verdadeiro poder é ter clareza de quem somos, do que fazemos e onde queremos chegar. E essa clareza é que nos dá um caminho. É essa clareza que vai nos dar maturidade para seguir esse caminho e para desfrutar esse caminho. Porque hoje o que a gente ainda vê muito são pessoas que querem ter muito, que querem fazer muito, mas esquecem do nosso presente, né? Que é o hoje. E quando a gente vive muito com a cabeça no passado,
você entra em depressão porque você não pode mudar o passado. E quando você fica muito com a cabeça no futuro, no que vai acontecer, no que você tem que fazer, você entra em estado de agitação e isso também não é bom. E é por isso que eu falo tanto de equilíbrio. É por isso que eu falo tanto de poder pessoal. Tá? É esse o poder pessoal que a gente busca, essa clareza. E hoje eu queria falar um pouco com vocês aqui das nossas 3 bases, né? Que nos dá essa clareza, que é a missão, a visão e os valores. E o que é a missão, Thais? A missão é o nosso para quê. A missão é aquilo que nos dá sentido na vida. Para que eu faço o que eu faço? Para que eu acordo todos os dias? Para que a minha vida? A missão ela está muito alinhada ao nosso propósito. O nosso propósito é algo maior, que é um combinado da nossa missão. Mas a missão é o que nos diz, é o que nos guia. É o que diz se aquele caminho que a gente está seguindo está correto ou não. Né? Esse caminho ele está alinhado com a minha missão? Ele tem um para quê? Porque a gente foca às vezes tanto no como, né? Que a gente esquece do porquê. E é o porquê que dá sentido à nossa vida. Tá? Então, o meu convite hoje a vocês é o seguinte, é começar a pensar qual é a sua missão de vida. Vocês têm definido qual é a sua missão, qual é o seu para quê? Né? A minha missão, por exemplo, é dar equilíbrio, é proporcionar equilíbrio na vida de mulheres, trazendo a liberdade para essas mulheres através da liderança de alta performance. É desenvolver em mulheres a liderança de alta performance para que elas encontrem o seu equilíbrio e a sua liberdade. Essa é a minha missão. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Tá? E qual é a sua missão? Certo? Então, para um minuto, reflete sobre isso e pensa todos os dias se você está vivendo a sua missão. Se você está conectado com a sua missão. Se aquilo que você faz te leva a realizar a sua missão. Ok? E a sua visão, né? A sua visão de futuro. A visão é a certeza de que você está vivendo a missão. Então, onde é que você quer estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos? Você tem essa clareza de como é que você quer estar? Então, feche os olhos um minuto e visualiza tudo que você pode estar vivendo daqui a 5 anos. Sente o cheiro, sente a cor do ambiente. Quem está com você nessa empreitada? O que você está vivendo? Como é que você está vestindo? Quanto você tem no banco? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu negócio, a sua carreira? E se pergunta se isso que você está fazendo hoje está te levando a esse futuro que você quer. E essa pergunta, gente, a gente tem que fazer todos os dias. O que eu vivo hoje me leva para o meu futuro? O que eu vivo hoje faz sentido, está alinhado com a minha missão? Ou apenas eu estou vivendo no estilo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Então, quanto mais eu tiver essa clareza, mais alinhada eu vou estar e mais em equilíbrio com as 5 áreas eu vou estar. E o terceiro pilar, né, são os valores. E o que são valores? Valores, eles são pessoais. Não existe valor certo nem valor errado. Claro que dentro de uma sociedade existe o bom senso, mas não existe o certo e o errado. Existe aquilo que eu acredito. Existe aquilo que eu acredito que seja importante para mim. E existem os valores que são inegociáveis. São esses valores que conduzem a minha vida. São esses valores que me dizem se o meu caminho está certo ou não. Por exemplo, se eu tenho um valor de honestidade que ele está acima de tudo para mim, então eu não vou admitir que a minha empresa sonegue impostos. Tá? Então, esse valor para mim é inegociável. Ok? Se eu tenho um valor, por exemplo,
eu vi uma palestra outro dia, não lembro de quem foi, mas a pessoa virou para mim, virou para a gente e disse assim, que o mandamento não matarás não fazia parte da vida dela. E eu disse, mas como assim? Né? Tá entre os 10 mandamentos, o não matar é um valor muito forte. E aí ele disse o seguinte, ele disse, se a sua vida estiver em risco, ou a dos seus estiver em risco, você não mataria por essa pessoa que você ama? Tá? Então, é uma associação assim, muito forte, é uma comparação muito forte, mas é isso que a gente tem que pensar. Por que eu não abro mão de jeito nenhum? Quais são os meus valores mais fortes? Quais são os valores que regem a minha vida? Qual é o meu código de conduta? Tá? Sucesso, respeito faz parte. Se respeito faz parte, eu não posso furar uma fila. Nem no trânsito. Não posso ultrapassar alguém que está lerdando na minha frente. Tá? E esses valores, gente, eles são compostos por tudo aquilo que eu acredito que seja importante na minha vida. Amor, honestidade, diversão, lealdade, amizade, esses são alguns tipos de valores, né? Alguns exemplos de valores. Esses valores, eles dão um norte ao meu modo de viver e eles vão influenciar a forma como eu trilho o meu caminho, como eu me relaciono com as pessoas, como eu tomo as minhas decisões, né? Como é que eu vou chegar ao meu objetivo? São os meus valores que conduzem as minhas escolhas e que conduzem as minhas ações. E você já fez a sua lista de valores? Então, eu te convido hoje a fazer primeiro a sua lista de valores, seus valores gerais. E, em segundo lugar, você vai fazer a sua lista de valores inegociáveis. Quais são os valores que você não abre mão? E se você tem um negócio, convide os seus colaboradores também a fazer a sua lista de valores. E veja se esses valores estão alinhados aos seus. Certo? Porque se os valores dos seus colaboradores não estiverem alinhados aos seus, se os valores da sua família não estiverem alinhados aos seus, se os valores dos seus amigos não estiverem alinhados aos seus, tem coisa errada na história. Os valores das pessoas que estão à nossa volta precisam estar alinhados aos nossos. É isso que causa confusão, é isso que causa briga, é isso que causa desunião. Tá? E o que é a identidade, né? A identidade, ela é formada por esse tripé de missão, visão e valores. É isso que forma a nossa identidade, o nosso propósito. O propósito do nosso negócio, o propósito da minha vida. Sem esse tripé, é praticamente impossível que a gente construa um planejamento estratégico, que você tenha um olhar no futuro, que você guie as suas decisões. Então, por isso que muita gente, às vezes, até começa a fazer uma dieta, começa a fazer uma academia, mas se ter uma vida saudável não está nos meus valores, eu não vou conseguir manter isso por muito tempo. É difícil a gente manter uma coisa que não está dentro da minha essência, certo? E aí fica muito difícil atingir os resultados que são esperados, porque isso não está conectado comigo. Então eu preciso entender o que faz parte dos meus valores, o que está alinhado à minha missão e qual é a minha visão de futuro. Quando eu tenho esse tripé muito bem sustentado, eu consigo entender o que eu preciso fazer. E aí sim eu consigo traçar um planejamento eficiente, um planejamento que funcione. Tá? Então, tripé da identidade, os valores, a visão e a missão. Sem esse tripé, você não consegue dar sustentabilidade às suas decisões, às suas escolhas e às suas ações. Bom, e aí você tendo esse tripé bem estabelecido, você consegue definir o seu objetivo estratégico. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente passa tanto tempo no operacional, tanto tempo fazendo, executando, que a gente esquece que você precisa ter um objetivo estratégico, porque é esse objetivo estratégico que vai garantir a sua permanência no mercado, que vai garantir a sua
o seu crescimento do seu negócio, ou seu crescimento pessoal. Sem um objetivo estratégico definido, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Você não prospera, você não sai do lugar, você não cresce sem um objetivo. Né? Porque assim, você já viu quantas vezes a gente trabalha e você não vê a cor do dinheiro no final do mês? As contas, às vezes, está entrando com dinheiro no final do mês e esse dinheiro ainda está pagando contas lá do início do mês. Por quê? Porque eu não tenho um objetivo estratégico definido. E quando eu não tenho um objetivo estratégico definido, eu não tenho metas definidas, eu não tenho estratégias definidas, eu não tenho um plano definido. E aí é fácil culpar o governo, é fácil culpar a crise, é fácil culpar os clientes, é fácil culpar a concorrência, quando, na verdade, todo problema que acontece dentro de um negócio está ligado à liderança. E se você não tem um objetivo estratégico hoje, é porque você não é líder da sua vida. É porque você não é líder do seu negócio. Né? E aí, quando eu pergunto, onde é que você quer chegar? Quanto é que você quer ganhar esse mês? Quanto é que você quer ganhar esse ano? Quanto é que você quer faturar esse ano? Quanto é que você quer ter de lucratividade esse ano? É difícil responder essas perguntas. Porque a gente não tem objetivos, a gente não tem estratégia. Porque a gente só sabe que eu preciso vender todos os dias, que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer bolo, que eu preciso assar pão, que eu preciso fazer. Quando eu esqueço que, na verdade, o que eu mais preciso é pensar. E pensar estrategicamente em como fazer o meu negócio prosperar, ou fazer a minha carreira prosperar, ou me fazer prosperar. Quanto mais tempo eu levo organizando as minhas ideias, menos tempo eu levo executando. E não que a execução não seja importante. Sim, ela é muito importante. Se você ficar também só no pensamento, porque tem uma coisa assim, existe uma diferença grande entre sonho e objetivo. O sonho, eu não sei se eu vou realizar. Enquanto as coisas estão no sonho, estão ali, no inatingível, né? Numa dimensão que não é a minha. Mas quando eu pego um sonho e transformo esse sonho num objetivo, eu consigo mensurar. Eu consigo definir um passo a passo. E aí sim, eu posso dizer que eu sei onde eu quero chegar. Enquanto tudo for sonho... Peraí, que o celular está querendo participar. Enquanto tudo for sonho, tá lá no sobrenatural. Né? Mas, quando eu torno um objetivo, eu torno isso uma realidade. Então, você já parou para pensar em como elaborar um plano claro, um plano palpável com as suas metas, com os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Então, começa a definir qual é o meu objetivo maior. O que eu quero daqui a 5 anos? Pega esse objetivo maior e você vai dividir ele em pequenas partes. E você vai transformar eles em objetivos de médio prazo. E aí você vem para os objetivos de curto prazo. São os objetivos até 6 meses. Bom, esse objetivo de 6 meses, eu posso dividir ele em metas mensais. E essas metas mensais eu vou transformar em ações. Ações com início, meio e fim. Quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer. E quando eu consigo detalhar isso, eu consigo definir um passo a passo de como isso vai ser executado. Tá? Agora, bom, se eu não tenho nada disso, ok, mas está na hora de começar a ter. Está na hora de começar a ter. Está na hora de começar a ter metas, objetivos, plano para atingir. Então, você começa a definir tudo aquilo que você quer, em todos os aspectos da sua vida. Pessoal, profissional, relacionamentos, crescimento. Lembra das 5 áreas. E aí,
você vai conseguir ter em mente, e principalmente, gente, no papel, tá? Planejamento não é na cabeça. Planejamento é no papel. Enquanto estiver na cabeça, é sonho. Só a partir do momento que vai para o papel é que vira um objetivo. Então, ali, sim, você descreve quais são os seus objetivos. Tá? Então, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é um objetivo, isso é sonho. Mas eu tenho que definir o quanto eu quero ganhar. Eu quero ganhar R$ 1 milhão até 31 de dezembro de 2021. É possível? É realizável? Tá dentro das minhas possibilidades? Bom, fazendo o que eu faço hoje, da forma como faço, ainda não. A não ser que eu jogue na loteria, mas eu não jogo, então eu preciso baixar isso um pouquinho. Ele é relevante para mim? O que eu vou fazer com R$ 1 milhão? Eu vou ter uma casa melhor, eu vou ter um carro melhor, eu vou poder ajudar meus pais, eu vou dar uma educação melhor para os meus filhos. Qual é a relevância disso? Ela é temporal? É, porque eu defini um prazo. É quantificável? Sim, eu defini um valor. Tá? Então, quanto mais esses detalhes eu tiver, mais fácil é de eu mensurar, de eu idealizar aquilo ali, de eu conseguir visualizar. Certo? E isso, esse objetivo, ele tem que me definir um fim para ele ser realizado, para ele ser relevante. Conforto, segurança, liberdade, realização pessoal. Qual é o porquê? Qual é o para quê disso? Quanto mais relevância tiver o objetivo, mais fácil é de eu me conectar com ele e querer, sim, realizar. Agora, tem uma frase que eu vou falar daqui a pouco. Peraí, não vou falar ela agora ainda não. Bom, gente, então, sabendo quais são os seus valores, né? Que fim você deseja alcançar? Então, agora vamos fazer um exercício mental. Eu quero que vocês fechem os olhos e comecem a visualizar todas as realizações que você deseja obter. Tudo que você deseja obter na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. O que você deseja alcançar de crescimento profissional e pessoal? Como é que você quer estar com relação à sua liberdade? Como é que você quer ver a sua energia, a sua vitalidade? Esse exercício, ele te ajuda a lembrar como é gratificante a sensação de realizar, de poder sonhar livremente. Agora eu convido vocês a voltar ao nosso presente. E depois que terminar essa aula, vocês vão listar tudo que vocês visualizaram. E a partir de hoje, vocês vão começar a realizar esse exercício todos os dias. 5 minutos de visualização diária. Acordou, antes de abrir os olhos, antes de se mexer. Enquanto você está ali ainda naquele estado que você não despertou totalmente. Visualiza. Começa a fazer esse exercício diariamente. Vocês vão ver como dá mais clareza e como isso dá mais energia para vocês realizarem as tarefas diárias. Porque como eu sempre falo aqui, como eu falei na semana passada, é difícil. É difícil. Não existe nada fácil. Ir para a academia é difícil, ir para o trabalho é difícil, fazer planejamento é difícil, lidar com o colaborador é difícil, comprar, vender é difícil, tudo é difícil. Mas esse difícil que a gente faz é para alcançar a nossa liberdade, é para alcançar o nosso equilíbrio. E se você não focar no difícil agora, esse difícil ele vai permanecer durante toda a sua vida.
Qual é o difícil que você escolhe? Você escolhe viver esse difícil hoje, que vai te trazer satisfação, que vai te trazer recompensa, ou você escolhe viver um difícil de uma vida que não vai te levar a lugar nenhum? Tá? Então, escolha. É uma escolha. Deus nos deu livre-arbítrio. E livre-arbítrio é isso. A gente escolher que tipo de vida eu quero viver. Você quer viver uma vida saudável, sem problemas, né? Sem assombrações de um Covid? Ou você quer viver uma vida de qualquer jeito? Sem cuidar da sua saúde, sem cuidar da sua alimentação, sem cuidar do seu corpo? Certo? Quantas pessoas a gente perdeu aí? Né? Então, gente, para começar a colocar em prática, vamos lá. Imagina de forma detalhada todos os passos que você precisa dar a partir de agora para alcançar esses objetivos. Qual é o passo a passo? Qual é a ação que você precisa realizar diariamente para alcançar os seus objetivos? Cada um de maneira individual. Então, para cada objetivo, para cada meta, na verdade, para cada meta, você precisa escrever pelo menos 3 ações. Então, para um objetivo, 3 metas, para uma meta, 3 ações. Tá? Depois você vai determinar os prazos que você vai realizar cada um desses objetivos. Especificar dia, mês e o ano. Porque assim, não adianta eu dizer, não, o meu objetivo é daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses hoje é uma data, daqui a 6 meses amanhã é outra data. Daqui a 6 meses, daqui a uma semana é outra data. Então eu preciso colocar datas. Tá? Datas. E importantíssimo é você, quanto mais alinhado você estiver a isso, menos você vai deixar para depois. Porque o ser humano, ele é procrastinador por natureza. Todos nós somos procrastinadores. Todos nós. Eu sou procrastinador. Eu sou. E eu preciso lutar com isso todos os dias. E eu tenho ferramentas que eu utilizo para me fazer, né, não deixar para depois. Tá? Eu uso, a principal é aqui, ó, alarme. O alarme aqui do meu celular. É o que mais me ajuda. Quando eu uso tanto a agenda, né, você tem o Google Agenda ali que ajuda muito. Eu coloco todos os meus compromissos, por exemplo, uma live, uma reunião, tudo no meu Google Agenda. Eu utilizo o meu planner, dá para ver aqui, ó, meu planner semanal. Só que antes, deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes de iniciar o mês, por exemplo, vai terminar aqui agora o mês de junho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Antes de iniciar o mês, aí, tá dando para ver? Né? Eu coloco aqui todos os meus objetivos do mês. E esses objetivos do mês, eu vou dividindo aqui nos dias, nas semanas. O que eu preciso realizar em cada semana? Então, por exemplo, numa semana eu tenho que fazer uma live, eu tenho que fazer uma aula, eu tenho que convidar alguém, eu tenho que falar com tantos clientes, eu tenho que fazer material para mandar para as minhas mentorandas, certo? Quais são as minhas tarefas semanais? E eu tenho, né, que cuidar de mim também. Tá? Então, 1 hora por dia da minha agenda é meu, para cuidar de mim. Então, nessa 1 hora eu vou para a academia. Alguns dias da semana eu me dou um tempo maior porque eu faço uma drenagem, né? Eu vou fazer minha unha. Então, eu preciso cuidar de mim também. Não é só, a vida não é só trabalhar, 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 trabalhar. Cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa. Não. Existe uma outra vida que a gente precisa viver também. E para eu estar bem, para viver a minha vida com meu marido, para viver com meus filhos, para viver com o meu trabalho, eu preciso estar bem comigo. E se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar?
né? Thaís, Oi. uma pergunta. Passa. Você falou que você tem a agenda, né, no Google, você tem uma agenda, um alarme e tem essa outra agenda aí, né, que você anota. Tudo que você anota em uma, você anota nas outras? Como que você faz a Não, diversificação da coisa? Como não. que você se organiza com tanta agenda? Porque assim, qual é a grande sacada do Google? O Google, ele tem alarmes. Então, ele vai me lembrar, entendeu? Ele tem ali os alarmes. Então, aquelas coisas que eu preciso fazer todos os dias, ou aquelas coisas que eu não estou acostumada a fazer, uma reunião que eu tenho em tal lugar, a live aqui, eu já coloco ali com o alarme e com o link, que vai me lembrar uma aula que eu vá assistir. Eu agendo ali, porque o alarme dele vai me lembrar na hora, tá? O meu planner diário aqui, eu uso, Carla, para colocar as tarefas que eu tenho que fazer no dia. Então, o meu passo a passo do dia eu não coloco no Google, eu coloco aqui no planner. Porque eu prefiro visualizar ela aqui. Você poderia usar o Google. Todos os dias o seu planner, você consulta todos os dias. Isso, o planner está aqui comigo o tempo todo. Agora, por exemplo, se eu viajar, eu não vou levar o planner. Aí eu uso a agenda do Google, entendeu? É mais por uma questão de praticidade, porque o planner, ele está aqui aberto o tempo todo. Então, durante a semana, no sábado de manhã eu gosto de fazer isso. Quais são os meus objetivos da semana? Eu anoto aqui eu faço uma lista dos meus objetivos. Esses objetivos eu divido ele durante os dias. E aí eu vou, à medida que eu vou resolvendo, eu vou ticando, entendeu? Entendi. Tá? Agora, aí tem, o Google é legal porque ele tem os alarmes. Então, assim, o que eu coloco no Google? Aquelas coisas que você está começando a fazer e que você ainda não tem a prática. Tá? Por exemplo, 10 minutos de leitura diária. Não é meu hábito. É meu hábito, mas se não for meu hábito, eu pego e programo aqui, porque na hora ele vai apitar e eu vou lembrar que eu tenho que fazer. Entendeu? Entendi. Obrigada. Gente, alguém tem mais alguma dúvida com relação a isso? Não? Podemos seguir? Agora, o legal, para quem vai começar, eu gosto muito de fazer o seguinte. Eu passo sempre para as minhas mentorandas isso, antes da gente começar qualquer atividade. Fazer uma lista de tudo que você faz durante o seu dia. Todas as tarefas, todas. Tá? Pessoais e profissionais. Você vai passar pelo menos uma semana anotando, de 15 em 15 minutos. O que você está fazendo agora? Então, pega um caderno e vai anotando. Coloca um alarme no celular para ele apitar de 15 em 15 minutos. Certo? E aí você vai anotando. Então, assim, tocou, eu acordei, eu acordo 6 horas. Às 6 horas eu acordo, 6h15 eu estou me arrumando. Então, me arrumando. 6h30 eu estou lendo. Então, eu coloco lá que eu estou lendo. Tá? Por que isso? Você vai fazer isso a vida toda? Não, você não vai precisar fazer a vida toda. Mas, quando você faz isso durante uma semana, você vê quanto tempo você perde fazendo coisas supérfluas. Quanto tempo, todas as vezes, e agora a gente tem que ser muito honesta, tá? Porque quando eu anotar e eu tiver, quando apitar o alarme e eu tiver aqui no WhatsApp, eu tenho que colocar lá que eu tô no WhatsApp. Quando tocar e eu estiver aqui no TikTok, vendo o que o povo tá fazendo de TikTok, dando risada, eu tenho que colocar que eu tô no TikTok. E aí você vê que, assim, a gente não é que a gente não tenha tempo, né? Se você... Eu ontem fiz uma publicação sobre isso, que a gente leva... Na semana a gente tem 168 horas, né? Quanto tempo a gente leva dormindo, quanto tempo a gente leva trabalhando, e sobra 30 horas por semana. Se sobra 30 horas por semana, sobram mais de 4 horas por dia que a gente perde. E eu não estou dizendo que a gente não tem que se divertir, que não tem que assistir
uma série, uma novela. Não, a gente precisa, o cérebro precisa desse tempo também. Por isso que eu digo, a gente tem que ter 1 hora por dia para cuidar do corpo, para cuidar da mente, né? No mínimo 1 hora por dia. Se você não está tirando 1 hora por dia, reveja os seus conceitos. Reveja onde você está gastando o seu tempo. Que esse é o principal. Se você parar aqui, tem uma função do celular que ele diz assim, tempo de uso. Tempo de uso. Procure nas configurações. Veja quanto tempo você gasta em cada aplicativo no seu celular. É assustador. Assustador. Quem já fez essa pesquisa? Quer saber? Vamos lá. Então, a gente precisa estar comprometido 100% com a gente mesmo. Se eu não estiver comprometida comigo, quem é que vai estar? Né? Quem vai fazer por mim? Só eu vou conseguir alcançar os meus sonhos. E eu só consigo isso com 100% de comprometimento. Se eu não tiver, não vai. Então, a gente precisa tomar atitudes coerentes e consistentes e com constância. Porque não adianta eu começar a fazer hoje e não fazer amanhã. E não fazer depois de amanhã. Um hábito, dizem os especialistas que um hábito ele precisa de pelo menos, tem uns que dizem 21, tem outros que dizem 60, outros dizem 90. Eu não acredito em nada disso, vou ser bem honesta com vocês. Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que a gente precisa de pelo menos 60 dias para incorporar um novo hábito. Acontece que o nosso corpo ele é preguiçoso por natureza. Certo? Nós somos preguiçosos por natureza. Então, o que acontece? Eu coloquei um novo hábito de ir para a academia todos os dias. Ok. Desenvolvi um novo hábito? Desenvolvi. Estou indo para a academia todos os dias? Estou indo. Já tenho 60, 90, 100 dias indo para a academia todos os dias? Tenho. Aí eu tirei férias. Aí eu começo a acordar mais tarde e eu deixo de me exercitar. Qual é o hábito que vai funcionar a partir de agora? O que vai para a academia todos os dias ou o que não vai? Eu volto. Eu volto à programação anterior. Porque o meu cérebro, ele está acostumado, ele foi desenvolvido durante muito tempo naquela programação anterior. Ele volta. Né? Eu formatei, ele voltou. E aí eu preciso desenvolver esse hábito o tempo inteiro. Então, por isso que tem alguns especialistas que dizem o seguinte: quanto tempo eu levo para desenvolver um hábito? A vida toda. Porque na hora que eu paro de fazer, eu volto ao estágio anterior. Então, se você estiver comprometido, você vai fazer. Se você não tiver, você não vai fazer. É simples assim. E qual é a estratégia para uma vida de poder? Primeiro, é a roda da inércia. O que é a roda da inércia? É isso que eu falei. A gente entra em movimento. A gente sabe que precisa entrar em movimento, a gente entra em movimento. Mas se a gente não tiver um propulsor, algo que nos empurre, algo que nos deixe em movimento, a gente volta ao estado de paralisação. É fácil voltar. Né? Por quê? Porque a zona de conforto, ela chama. A zona de conforto, ela puxa. Então, a gente até começa o movimento, mas a gente volta atrás. O segundo, a força do meio. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, se você convive com pessoas que reclamam, com pessoas sedentárias, com pessoas de fracasso, você também vai ser dessa forma. Se você analisar entre o seu ciclo de amigos mais íntimos, as pessoas ganham a mesma coisa. Às vezes 20% a mais, 20% a menos, mas é a mesma faixa de ganhos. Para dar uma olhada nisso. Né? E o terceiro é ter um mentor. Por que ter um mentor? Porque o mentor é a pessoa que vai fazer com que você fique em movimento. E um mentor, gente, ele pode ser uma pessoa do seu ciclo. Tá? Pode ser uma pessoa do seu ciclo, uma pessoa que saiba alguma coisa a mais do que você.
uma pessoa que tenha tido sucesso em alguma área que vocês querem ter. É alguma pessoa que você vai inspirar, ok? Então, a gente precisa ter necessariamente conhecimento de que tudo aquilo que você não tem é resultado daquilo que você não sabe. Então, o que eu ainda não sei que está travando o meu desenvolvimento? O que me falta saber? Porque, como eu falei anteriormente, a vida ela não tem equilíbrio nesse ponto. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Não existe equilíbrio nessa área. Quando você estiver aprendendo alguma coisa, você está crescendo. Na hora que você para de aprender, você começa a morrer. Né? Os nossos neurônios, eles entram em colapsos e a gente começa a morrer. E existe, sim, um próximo nível. Mas para entrar nesse próximo nível, vocês precisam se permitir estar no próximo nível. Dar um próximo passo. Porque, como eu falei, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa fazer uma escolha. E quantas oportunidades a gente ainda vai deixar passar na vida por não fazer a escolha? Por não escolher estar no próximo nível, por não se permitir. Por não se permitir parar e pensar, o que eu quero? E como eu vou fazer para executar isso? E fazer todos os dias, se colocar em ação todos os dias. Tá? Então, a frase que eu ia falar é essa. Querer não é poder. Querer é vontade. Vontade de fazer. E vontade todo mundo tem. Né? Pergunta para uma pessoa gorda se ela não tem vontade de emagrecer. Ela tem. Agora, poder é entrar em ação. Poder é fazer a sua história acontecer. Isso é ter poder. É dar um passo. É deixar de reclamar. É deixar de culpar os outros. É deixar de esperar que as coisas caiam do céu, porque nada cai do céu. Nada. A gente precisa lutar todos os dias. Né? Mas essa luta, ela tem que ser alinhada ao que a gente quer. Tá bom? Bom, gente, esse era o nosso assunto dessa noite. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento e agora eu quero abrir para as dúvidas de vocês. Aline, Andressa, Carla, Amanda, quais são as dúvidas de vocês com relação a esse assunto? A hora é agora. Se não quiser abrir o áudio, pode mandar aqui no chat que a gente está olhando também. Ninguém tem dúvida, gente? Eu vou ficar ou muito feliz ou muito triste. Ou vocês entenderam tudo. Olha. Eu tenho uma pergunta. Diga. Qual é a dica que você dá para, além para gente que procrastina muito? Uhum. Né? Porque, por exemplo, eu posso falar por mim. No ano passado eu comecei, quando entrou na pandemia, eu comecei um processo de meditação e exercício para a mamãe respirar e não pirar dentro de casa com as crianças. Aí houve uma reviravolta, meu marido foi transferido, eu fiquei. Hoje ele está em Manaus e eu estou aqui em Campos. E aí acabou que isso me desestruturou completamente, eu não consegui voltar. Então, assim, voltei à meditação, mas tenho falhado muito. Qual a sua dica para permanecer na linha, no trilho? Pois é, não é fácil, não. Olha só, eu vou te dizer o que eu fiz, tá? Eu também, assim, eu tenho dificuldade de meditar, porque eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Então, eu tô aqui, mas o pensamento tá, né? Então, eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade.
E aí, o que eu faço hoje? Porque eu também tenho 2 filhos e a coisa né, loucura. Hoje eu coloco o meu despertador para 20 minutos antes deles acordarem, tá? E aí eu faço a minha meditação e faço a minha leitura nesse horário. Eu lia à noite. E aí você lê à noite, com televisão ligada, com o menino falando, com o marido conversando, com não sei o quê, e acabava que eu terminava de ler o livro e eu não sabia o que eu tinha lido. Entendeu? E a meditação é a mesma coisa. Eu acordava eles e vinha meditar. E aí começava, mãe, mãe, mãe. Marido chamando, você tá onde? Né? E eu não conseguia fazer. Então hoje eu faço assim. E tem dado certo para mim, entendeu? Eu coloco meu despertador 20 minutos antes. E aí eu coloco 2 despertadores. Eu coloco o meu e coloco o deles. Porque aí eu sei que aqueles 20 minutos ali são meus. Né? Eu acordo às 5. Eu boto para as 5. Pois é, mas aí assim, ou você vai assim, se dar esse tempo. Não, assim, eu boto para despertar às 5 porque eu gosto de acordar mais cedo. Só que assim, eu acordo às 5, eu vou fazer não só para meditar, porque minha meditação é de 6 às 6h30. Sim. Então, eu faço exercícios de autoconhecimento antes. Então, eu tenho que fazer umas listinhas de gratidão, eu tenho que fazer alguns exercícios e tal. Então, eu me dou esse tempo de 1h30. Porque depois, quando termina a meditação, é a hora que eu chamo eles. Mas eu digo assim, o dia que está mais frio que você... Qual a dica que você dá assim? O dia que está mais frio, o dia que você dorme mais tarde, um pouquinho, porque assim, você tem que ter a rotina e você tem que ser muito disciplinado naquela rotina, a hora de deitar e a hora de levantar. Senão você não dá conta. Olha só, aí eu vou dizer de novo, o que eu faço? Sabe a regra do 1, 2, 3 e vai? Não. 1, 2, 3 e vai. Cara, se você pensar, você vai dormir mais 5 minutos. Se você pensar, ai, tá frio, tá gostoso, porque é gostoso, né? Aquela dormidinha de manhã cedo é a mais gostosa do dia. É gostoso ficar ali. Então, assim, eu uso a regra do 1, 2, 3 e vai. Despertador tocou, eu não boto como é que chama? Soneca, nada disso. Eu levanto da cama correndo, porque se eu pensar, eu vou ficar. Eu vou ficar, porque eu sou preguiçosa também, gente. Eu adoro ficar na cama enroladinha, é bom demais. E essa época, então, tá esse friozinho gostoso. É bom demais. Não pensa. Não pensa. 1, 2, 3 e vai. Se você pensar, você vai ficar. E agora sim, um dia que você ficar, não se martirize. Ficou, acabou, passou. O que tem que fazer? No outro dia, 1, 2, 3 e vai. Não deixar fazer 2, 3 dias. Porque se você fizer isso 2, 3 dias, aí, minha filha, não volta mais nunca. Acabou. Aí, não vai, não. É igual o exercício. Eu ainda não consegui retomar o exercício. A meditação eu ainda consigo, mas o exercício não. Porque quando termina, é a hora que acorda a mais velha para a aula, aí o mais novo vai acordando também, já vai começando a despertar. E aí, depois... Não faz. Não vai. O dia vai passando, as atividades com as crianças vão me enrolando e aí não vai. Durante a pandemia, né? Ano passado, ainda estamos em pandemia, ano passado eu estava fazendo atividade física em casa. E aí estava muito mais complicado.